Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, de novo, eu vou falar sobre serra de bancada. Aliás, a minha tá aqui, ó, com a mesa um pouquinho maior, com rodinhas, porque eu guardo ela na garagem de casa aqui. Então tem algumas modificações aí que eu vou trazer nos próximos vídeos. Mas não é o assunto do vídeo de hoje. Hoje eu quero te passar as dicas básicas para você que está começando a usar a serra de bancada. Então se você é completamente iniciante nesse assunto, esse vídeo foi feito para você. Se você já tem experiência, bom, você não vai encontrar novidades aqui. Mas vamos lá então, quem está começando agora? Você precisa entender uma coisa, você precisa sentir segurança naquilo que você está fazendo. Quando eu falo de segurança, não é só o uso de um equipamento de proteção, é você sentir a segurança ao manusear aquele equipamento. Toda ferramenta traz riscos com a sua utilização e você precisa estar ciente desses riscos e você precisa também ter consciência do quanto você quer se arriscar usando aquela ferramenta. Você pode se arriscar mais ou menos, tomando alguns cuidados ou deixando de tomar esses cuidados. Você precisa entender que qualquer cagada que você fizer usando uma serra de bancada pode custar para você dedo da sua mão, pode custar a visão, pode causar algum outro tipo de acidente com lesões um pouco menos graves, mas ainda assim trazendo algum tipo de prejuízo para você fisicamente, principalmente. Então você precisa cuidar muito para usar uma serra de bancada ou qualquer outra ferramenta elétrica. O vídeo de hoje eu fiz justamente pensando então nas pessoas que estão começando agora, para explicar o básico do básico, aquele feijão com arroz, para você aprender a usar a sua serra de bancada da maneira correta e diminuir as chances de acontecer algum acidente. Então se você está começando agora, presta atenção que as dicas são válidas. Se você já tem experiência, já usa serra de bancada, bom, então o vídeo não foi feito para você, talvez e provavelmente você não encontre muitas novidades aqui. Mas bora lá para o assunto principal então, que é o uso básico da serra de bancada. Vamos começar pelo básico então. Para operar uma serra de bancada você precisa de óculos de proteção e um protetor auricular. Isso é suficiente. Nada de usar luva, nada de manga comprida, nada de casaco aberto na frente, guarda-pó muito solto, muito folgado, nada de pedaço de pano sobrando na frente da sua roupa. Porque se enroscar um tecido no disco da serra, o disco vai puxar você contra a lâmina de corte. Vai puxar sua mão, vai puxar seu braço, vai puxar você. Então o risco de acidente é muito maior. Então mãos e braços livres para fazer os cortes na serra de bancada. Primeira regrinha básica para cortar madeira na serra de bancada: altura do disco de corte. Nada de colocar o disco todo para cima para cortar a tabuinha de 1,5 cm de altura. A elevação do disco ela deve transpassar um pouquinho a madeira que você está cortando. Se passou 1 milímetro, já está bom. Se passou 2 milímetros, bom também. Mas não deve ser mais do que a metade da altura de um dente da sua serra. Então, via de regra, se você passar meio centímetro para cima da madeira que você está cortando, é mais do que suficiente para você fazer o seu corte tranquilo e para evitar algum tipo de acidente por o disco estar muito acima do material que você está cortando. Você tem que entender que quanto mais para cima o disco tiver, maior é a chance de pegar no seu dedo, por exemplo. Então passou aí de 3 a 5 milímetros, está de bom tamanho. Segunda regrinha básica: nada de cortar madeira sem a faca de separação de madeira que fica atrás do disco. Tá? Esse dispositivo normalmente ele vem naquela capa de proteção, eu não uso, então eu tirei, desmontei a capa de proteção e fiz ele mais baixinho um pouco para conseguir cortar encaixes também. Mas para que serve essa faca atrás do disco de corte? Quando você está cortando a madeira, ela tende a se fechar na parte de trás. Se não tiver essa faca, o que vai acontecer? A madeira vai imprensar o disco vai jogar essa madeira para cima e para frente, ou seja, diretamente contra você. Quando essa madeira imprensa o disco da serra na saída, pode acontecer duas coisas: ou ela trava a serra, ou ela vai ser jogada contra você. Então essa faca na saída do corte, ela é fundamental para a sua segurança. Agora sim vamos falar sobre cortar madeira. Primeira coisa que você tem que ter em mente: os acessórios da serra vieram junto com ela não para enfeite, eles vieram para ser usados. Então nada de cortar madeira empurrando com as duas mãos contra o disco da serra. Não é assim que funciona, não é assim que se faz numa serra de bancada. Se você empurrar com as mãos, você vai empurrar essa madeira de forma irregular. Vai empurrar mais de um lado, menos de outro. Só que assim, não é só usar o acessório. Você não pode, por exemplo, usar o acessório errado. Pegar a guia paralela, setar ela para uma largura ali, por exemplo, e querer fazer um corte transversal na madeira, empurrando a madeira com o empurra-pau ou até com as mãos contra a guia paralela para fazer um corte transversal. Cada acessório é específico para uma finalidade. Goniômetro é para corte transversal
guia paralela é para corte longitudinal. Então uso o acessório, mas uso o acessório de forma correta. Os acessórios podem ser usados em conjunto, mas eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Tá? Tem que saber usar os dois em conjunto também para não correr risco desnecessário. Então, sempre que você for cortar madeira, para cortar ela no sentido transversal, ou seja, na largura da madeira, você vai usar o goniômetro, o acessório de corte reto em ângulo. Quando você vai usar o corte longitudinal, quando você vai cortar no comprimento da madeira, você vai usar a guia paralela. Para usar o goniômetro, você apoia a madeira contra a base do goniômetro e empurra, pressionando a madeira contra o goniômetro e empurrando o goniômetro para frente. Então você vai fazer o corte na madeira dessa forma. Já com a guia paralela, você vai empurrar a madeira contra a guia paralela e para frente, fazendo uma pressão meio perpendicular, digamos assim. Então você vai fazer essa pressão tanto para frente quanto para o lado contra a guia paralela, fazendo assim com que o seu corte seja mais seguro e mais preciso também. Ainda falando sobre a guia paralela, aqui tem um detalhe seguinte, ó, você vai empurrar a madeira para cortar ela em direção ao disco da serra. Com uma mão você vai ficar pressionando a madeira contra a guia paralela e com a outra mão você vai empurrar a madeira em direção ao disco da serra. Quando você corta peças grandes de madeira, você pode ir com a mão até o final porque a sua mão vai ficar longe do disco da serra. Porém, quando você corta peças mais estreitas, você precisa usar o empurra-pau, que é esse acessório que vem junto com as serras. Só que esse empurra-pau ele tem um pequeno probleminha. Ele serve para empurrar a madeira. Se você estiver só empurrando, às vezes acontece dessa madeira ficar contra o disco, se levantar, ser imprensada contra o disco, levantar e vir contra você. Por isso que esses empurra-paus não são tão eficientes assim. Para resolver esse problema, você pode usar um segundo pedaço de madeira, por exemplo, confeccionar um segundo empurra-pau para ficar pressionando a madeira de cima para baixo, mantendo as suas mãos longe do disco da serra. Mas o mais indicado é você confeccionar um empurra-pau personalizado, como esse aqui, bem simples, ó, um cabo um pouquinho mais alto, a parte de baixo com uns 25, 30 centímetros para frente e um dente para enroscar na madeira. Com esse empurra-pau aqui, você consegue fazer a pressão tanto de empurrar para frente a madeira quanto de cima para baixo, evitando que ela se levante e venha contra você. Daí você pode deixar aquele empurra-pau que veio com a serra para pressionar na lateral contra a guia paralela. Então assim fica muito mais prático e mais seguro de você fazer os cortes no sentido longitudinal da madeira. Bom, eu falei que você tem que usar os acessórios para fazer cortes nas suas madeiras, só que uma coisa que você não deve fazer é usar em conjunto o goniômetro com a sua guia paralela para fazer isso daqui, ó. Cortar pedaços de um mesmo tamanho, por exemplo, de madeira, um atrás do outro, sem usar algum espaçador na sua guia paralela. Por quê? Esses pedaços de madeira vão ficar imprensados entre a guia paralela e o disco de corte e provavelmente vão ser jogados contra você após estarem cortados. Então nada de fazer isso daí, nada de usar em conjunto o goniômetro com a guia paralela. Para fazer isso você precisa de um bloco espaçador que deixe um espaço adicional entre a guia e o disco da serra. Você faz isso com um simples pedaço de madeira. Então você coloca um pedacinho de madeira, de MDF, de compensado, que dá esse espaçamento adicional. Então você mede o tamanho da peça que você quer cortar a partir desse pedaço adicional de madeira, fazendo assim com que esse espaço adicional garanta a sua segurança para fazer cortes repetitivos. Bom, agora que você já entendeu a teoria, vamos para a prática então. Primeiro eu vou fazer aqui um corte longitudinal nesse pedaço de madeira. Então vou ajustar a minha guia paralela, vou pegar os meus acessórios aqui para empurrar a madeira e vou fazer o corte, então removendo assim uma tira dessa tábua em todo o comprimento dela. Já regulei a guia, a madeira está para trás de onde vai começar o corte e eu começo o corte então empurrando com a mão. Com uma mão eu estou pressionando a madeira contra a guia paralela e com a outra mão eu estou empurrando a madeira para frente. Depois eu pego os acessórios então e troco as mãos pelos acessórios, mantendo assim os meus dedinhos sempre longe do disco de corte. Então olha só, empurrei a madeira até o final e com o empurra-pau eu fui pressionando ela contra o disco da serra até que o corte fosse concluído. Agora vamos então ao corte transversal. Então já ajustei o tamanho que eu quero fazer o corte. Com uma mão eu estou pressionando a madeira contra o goniômetro, com a outra mão eu empurro o acessório para frente, correndo pelo trilho, fazendo assim o corte na madeira. Eu empurro ela de uma forma muito linear, muito parelha para frente em direção ao disco da serra. Se você quiser cortar do outro lado para acertar o ângulo, por exemplo, da madeira, é só inverter e fazer o corte novamente. Então
Muito simples, muito prático, porém sempre observando as dicas básicas de segurança. Agora eu vou demonstrar para você aquele corte repetitivo usando o bloco espaçador. Então eu vou acertar aqui colocando um bloquinho na guia paralela para dar o espaçamento entre o disco e a peça que eu vou cortar. Coloquei o bloco, já fiz a medida, já configurei tudo que eu queria. Esse bloco ele fica antes da entrada da madeira no disco da serra. Após isso eu faço o corte utilizando o goniômetro normalmente. Notem que há um espaço vazio entre a guia e o disco, fazendo assim com que essas madeiras não sejam imprensadas contra o disco da serra. Então assim você pode fazer cortes repetitivos quando você quer cortar várias peças de mesmo tamanho. Bom, e esse foi o vídeo então sobre o uso básico da serra de bancada. Espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida que não foi respondida aqui, comenta, porque vai ter mais vídeos, então eu posso ir complementando esse material conforme o tempo vai passando. E é claro que eu vou trazer outros vídeos aqui mostrando mais coisas sobre serra de bancada, então se inscreve se você quer acompanhar. No mais, muito obrigado por ter assistido e eu te vejo no próximo vídeo.